Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma questão comentada de microeconomia sobre os temas oferta e demanda, teoria do consumidor, teoria da produção. Obra que foi idealizada pelo nosso querido Economicão. Diga aí, meu amigo. Fala, companheiros! Aqui é o Economiquinho. Raposinho, você sabe o que é demanda marshalliana? Tá intimando o Raposinho. O Raposinho costuma ser malandro, hein, Paçoca? Hein, Economicão? Cuidado com ele. E aí, pessoal? Claro que sei, Economicão. É tão fácil que eu vou deixar o vovô responder. Raposinho, você é malandro, né? Saiu pela tangente e jogou a bomba no meu colo. Beleza, vamos te ajudar então, Raposinho. Questão da banca FGV para o TCE de Tocantins, cargo auditor de controle externo na área de ciências econômicas, ano 2022. Suponha que haja na economia apenas dois bens X e Y. Considere um consumidor que esteja maximizando sua função de utilidade sujeito à restrição orçamentária. Considerando que haja um aumento na renda nominal, em relação aos efeitos das variações de renda na demanda marshalliana do consumidor, é correto afirmar que, caso, né? Então nós temos uma questão do tipo positiva, temos que encontrar a resposta correta. Então vamos primeiro responder a dúvida sobre demanda marshalliana do Raposinho. Vamos ver o que é. Quais são os conceitos envolvidos. Demanda marshalliana e a demanda hicksiana. Temos que definir os dois casos. A demanda marshalliana, em homenagem ao Marshall, também é conhecida como demanda observável. Descreve quanto de cada bem é consumido conforme seus preços variam, dada a renda do consumidor. Então, é a demanda que vocês estão acostumados aí a trabalhar, é a demanda clássica. Já a demanda hicksiana, em homenagem a Hicks, é também conhecida como demanda compensada, na situação que considera um nível de utilidade constante. No caso desse tipo de demanda, as variações de preço necessitam ser compensadas por alterações na renda do consumidor. Portanto, para tranquilizar vocês, na questão de hoje, nós vamos falar sobre a demanda marshalliana. Beleza? E o que nós precisamos falar? Nós precisamos falar sobre elasticidade de renda para responder a nossa questão. Nós temos aí duas questões de elasticidade de renda, a letra D e a letra E. Vamos ver então o conceito de elasticidade de renda. A letra D diz que se o bem X for um bem inferior, a elasticidade de renda da demanda do bem é negativa. E se o bem Y seja um bem necessário, a elasticidade de renda da demanda do bem Y é estritamente maior do que a unidade. Vamos começar por essas duas alternativas e, para tal, nós precisamos da definição da elasticidade de renda da demanda. Elasticidade de renda da demanda pode ser pensada como a variação da quantidade demandada de bens quando o agente econômico sofre alteração na sua renda. No caso dos chamados bens normais, quando o indivíduo aumenta a sua renda, a tendência é aumentar a quantidade demandada deste bem. Exemplo, carne de primeira. Neste caso, a elasticidade de renda da demanda é maior do que zero. Os bens normais podem ser subdivididos em dois casos. Os bens essenciais ou necessários, onde a elasticidade da demanda, a renda da demanda é maior do que zero e é menor do que 1. E os bens superiores, também conhecidos como supérfluos ou de luxo, onde a elasticidade de renda da demanda é maior do que 1. E no caso dos bens inferiores, quando o indivíduo aumenta a sua renda, a tendência é diminuir a quantidade demandada deste bem. Exemplo, carne de segunda. Nesse caso, a elasticidade de renda da demanda é igual a zero. Então, no caso da carne, é um bom exemplo. Aumenta a renda, o cidadão consome menos carne de segunda e vai consumir mais carne de primeira. Essa é a ideia embutida entre bens normais e inferiores. Portanto, a letra D, que diz que caso o bem seja inferior, a elasticidade de renda da sua demanda é negativa, está correta. A letra E está errada, porque diz que se o bem Y for um bem necessário, a elasticidade de renda da demanda será maior do que a unidade. Está errado. Os bens essenciais ou necessários, a elasticidade de renda da demanda fica entre 0 e 1, não vai ser maior do que 1. Beleza? Então, esse trecho fica errado, podemos eliminar a letra E. A letra C diz que se os bens X e Y forem bens normais, o caminho da expansão da renda tem inclinação negativa. Beleza? Vocês sabem o que é o caminho da expansão da renda? Vamos relembrar.
A curva de expansão da renda, ou curva renda-consumo, representa os pontos de equilíbrio do consumidor, onde há tangência entre a curva de indiferença e a reta de restrição orçamentária, que são obtidos mediante variação da sua renda, mas mantendo os preços constantes. Então, como é que funciona? Você tem aqui uma combinação, né, uma restrição orçamentária e a combinação de bens x1 e y1. Aqui você tem a curva de indiferença, o ponto ótimo. Com a restrição orçamentária maior, você tem outra curva de indiferença, outro ponto ótimo. Com a situação 3, né, restrição orçamentária 3, você tem outro ponto ótimo e outra curva de indiferença. O caminho de expansão da renda é esse trecho em vermelho aqui. Beleza? E o que diz a letra C? Os bens x e y, no caso de bens normais, o caminho da expansão da renda tem inclinação negativa. Errado. Nós vimos pelo desenho que nós temos uma inclinação positiva. Se o bem x for um bem normal, a sua curva de Engel tem inclinação negativa. Lembra o que é a curva de Engel? Vamos revisar? Aqui está a curva de Engel. Você tem aqui a renda no eixo Y e o bem, né, que você está analisando. Então você tem a renda e o bem, por exemplo, alimento, unidades por mês. Ela tem duas possibilidades. Se o bem for um bem normal, ela tem inclinação positiva. E se ele for um bem inferior, ela tem uma inclinação negativa. Ok? Memorizem isso, isso é importante você saber. Primeiro, a curva de Engel, você faz o estudo de um bem, né, em relação à renda, e ela tem inclinação positiva para bens normais e negativa para bens inferiores. É mais ou menos fácil de memorizar. Beleza? Então, a letra B diz que se o bem x for normal, sua curva de Engel tem inclinação negativa, está errado, ele deveria ter inclinação positiva. E a letra A diz, se o bem x for um bem inferior, o bem y também será um bem inferior. Aí precisamos analisar e estudar um pouco mais essa situação, né? Lembrando que a economia tem apenas dois bens x e y e que ele consome, né, o consumidor vai consumir esses bens aí na totalidade, de acordo com a possibilidade orçamentária dele. No caso de bens inferiores, quando o indivíduo aumenta a sua renda, a tendência é diminuir a quantidade demandada desse bem. Já sabemos que nesse caso a elasticidade de renda da demanda é menor do que zero, né? Então a gente já estudou isso quando falou da elasticidade de renda. Beleza? Pelo enunciado, a economia possui dois bens x e y, portanto as possibilidades de consumo nessa economia restringem-se a combinações dos bens x e y, de acordo com a restrição orçamentária do consumidor. Uma vez que o bem x é inferior, o aumento da renda do consumidor fará com que ele consuma menos do bem x. Uma vez que a economia possui apenas dois bens x e y, o que o consumidor deixa de consumir do bem x necessariamente deverá ser destinado para o consumo do bem y. Beleza? Agora, isso só será possível se o bem y for um bem normal, pois para bens normais o aumento da renda fará com que aumente a quantidade demandada. Caso o bem y também seja um bem inferior, a tendência é que o consumo do bem y também diminua. Aí teríamos uma contradição, pois o aumento da renda estaria causando redução no consumo de ambos os bens, né? Então, não pode, né, ser o que acontece na letra A. Se o bem x for um bem inferior, o bem y também será um bem inferior. Não, se o bem x for um bem inferior, o bem y tem que ser um bem normal, né? Porque senão vai bugar, né? Como diz hoje em dia, vai dar tilt. Na minha época falava vai dar tilt, hoje em dia a pessoa fala vai bugar. Beleza? Então, gabarito, letra D de dado, como a gente já tinha visto anteriormente. Legal, gostei dessa questão conceitual, explora vários assuntos e ajuda, né, a consolidar o entendimento do aluno. Se você ficou com alguma dúvida, não há problema, mande seu comentário que a nossa resposta é bastante rápida. Meu nome é Luiz Miranda e meu compromisso é trazer todos os dias no canal pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação. Forte abraço, até o próximo vídeo e valeu!